Peço que você abra sua Bíblia em Gênesis 9. Nós leremos do versículo 1 até o versículo 19 nesta manhã. Nesta série que intitulo Consolo em uma Terra Amaldiçoada, na primeira mensagem nós vimos que é importante que reconheçamos o contexto em que estamos inseridos. E este contexto muitas vezes contém elementos que são maiores do que aquilo que os nossos olhos podem ver. Por exemplo, lá em Gênesis 5, nós vimos que o ser humano, e desde Adão, cada um dos seus descendentes, é semelhança de Deus. E por isso foi criado para depender completamente do Senhor, sendo sua imagem. Mas também vimos que por causa da queda, também somos descendentes e por isso semelhança de Adão. E por isso inclinados às mesmas cobiças, aos mesmos pecados que Adão estava inclinada, e nós vimos isso especialmente no início do capítulo 6, quando os filhos de Deus, lá narrados, lá apresentados, então seguiam pelos mesmos motivos que Eva e Adão se guiaram para desobedecer a Deus ainda dentro do jardim. Há contextos que são maiores do que os nossos olhos podem ver. Por exemplo, para uma pessoa saber que ela é pecadora, que o pecado habita em seu coração, ela precisa ser confrontada pela eterna palavra de Deus. Caso contrário, ela nunca vai reconhecer o seu pecado, porque é maior do que os seus olhos podem ver. Seguimos nossa série, então vimos Deus falando com Noé em pelo menos 3 momentos, para Noé construir uma arca, para Noé entrar na arca e para Noé sair da arca. 3 falas de Deus direcionadas para Noé. E então chegamos ao capítulo 9, em que Deus fala novamente com Noé. Depois, então, de Noé ter saído da arca e ter, então, adentrado nesta criação de Deus, que parece ser nova, mas ainda carrega diversos elementos, principalmente por conta do pecado de antes do dilúvio. E quando a gente olha para esse capítulo 9, nós enxergamos que Deus estabelece um novo contexto. Na verdade, esse contexto tem a manutenção de muitas coisas do primeiro, do contexto criacional, do contexto que o Senhor estabeleceu, mas tem alguns ajustes por conta da queda do ser humano. E é isso que nós vamos ver ao longo do capítulo 9 até o versículo 1 até o versículo 19. Por isso, convido você a acompanhar a leitura. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra e todas as aves dos céus terão medo e pavor de vocês. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês. Tudo o que se move e vive servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhes dou todas as coisas. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, vocês não devem comer. Certamente requererei o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês, de todo animal o requererei, bem como do ser humano. Sim, de cada um requererei a vida de seu semelhante. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Mas sejam fecundos e multipliquem-se, povoem a terra e multipliquem-se sobre ela. Deus também disse a Noé e aos seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança com vocês, e com a descendência de vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, tanto as aves, os animais domésticos e animais selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus disse: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês, e entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vocês e todos os seres vivos de todas as espécies. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir todos os seres vivos. O arco estará nas nuvens. Eu o verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que há sobre a terra. Deus disse a Noé:
Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e todos os seres vivos sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses três são os filhos de Noé, e a partir deles se povoou toda a terra. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos porque, mais uma vez, o Senhor nos chama para adorá-lo e nos dá o privilégio também, ó Pai, de sermos colocados diante da sua palavra. É ela a fonte de alimento para nossas vidas. É ela a luz que ilumina o nosso caminho. Por isso, mais uma vez, ó Pai, diante dela, pedimos que o Senhor a ilumine em nossos corações, para que vivamos, ó Pai, nos cenários que o Senhor estabeleceu em nossa vida, vida digna de ser vivida aos teus olhos. Vida, ó Pai, que se assemelha a Cristo Jesus. Por isso é no nome dele que nós oramos. Amém. Meus irmãos, um dia o povo hebreu se encontrou em um cenário rumando para a terra de Canaã, no meio de um deserto, aos pés do Monte Sinai, e precisando saber como viver com Deus Santo habitando no meio deles. Eles foram resgatados do Egito pelo Senhor. Eles que estavam reduzidos à escravidão debaixo do domínio de Faraó, foram resgatados por meio das 10 pragas, depois pela travessia do Mar Vermelho, e então chegaram até o Monte Sinai e ali ficaram por 1 ano quase, para que aprendessem a como viver com o Senhor Deus. E durante este período, basicamente iniciando, nós encontramos o Senhor estabelecendo uma aliança com o seu povo, estabelecendo um pacto que asseguraria que este povo poderia viver na presença de um Deus que é santo. Mas este pacto, que está registrado em Êxodo, capítulo 24, só foi estabelecido depois do Senhor, então, promulgar a sua lei. Os 10 mandamentos, que nós sabemos que estão no capítulo 20 de Êxodo, e então um código de aliança que basicamente regeria o relacionamento de Deus com o ser humano e o relacionamento do ser humano com Deus, do seu povo com Deus e também o relacionamento do povo entre si mesmo. Depois de lida essas palavras, então é dito que Moisés se apresenta diante do povo. E ali então uma aliança é feita, com a aspersão do sangue de um animal sobre o povo. E então o povo tem a segurança de que pode habitar com Deus que é santo. Mas veja que a segurança é atrelada à instrução. Afinal, habitar com um Deus que é santo, puro, perfeito, todo-poderoso e que estaria no meio desse povo por longos anos, por toda a sua jornada pelo deserto, requer que esse povo também saiba como viver diante de Deus. Por isso, da lei. Quando a gente encontra esse texto de Noé, esse texto de Gênesis a respeito da vida de Noé, nós precisamos lembrar que quem escreveu foi Moisés. E quem leu este texto para o povo de Israel foi Moisés no mesmo cenário. Para lembrar o seguinte, a aliança que Deus fez lá com o povo hebreu no meio do deserto não é uma aliança nova, mas tem suas raízes antes disso, como, por exemplo, nós vimos aqui uma aliança que Deus faz com Noé a partir do versículo 8. E essa aliança, na verdade, remonta ainda para os tempos dentro do Jardim do Éden. E quando nós encontramos, então, Noé, tendo sido salvo, como um dia o povo foi salvo do Egito, salvo do dilúvio por meio da arca, nós encontramos esse Noé precisando saber como viver diante de um Deus que é santo, como viver, então, dentro de um cenário novo, não mais dentro de um cenário onde o pecado se multiplicava a tal ponto de atingir o seu ápice, e também dentro de um cenário em que ele precisaria, como agora um patriarca de toda a humanidade, viver à luz da vida que o Senhor requeria. Então é isso que a gente encontra nesse capítulo 9. O estabelecimento de um cenário adequado para que o povo de Deus viva. E qual é este cenário que nós encontramos do versículo 1 até o versículo 7? Basicamente, é o mesmo cenário que o Senhor criou, com ajustes por conta do pecado, para que o pecado não se multiplique mais a tal ponto de chegar até o ápice como nos dias anteriores ao dilúvio.
Versículo 1 até o versículo 7 diz assim: Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra e todas as aves dos céus terão medo e pavor de vocês. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês. Veja esses 2 versículos iniciais. Eles lembram algo. Eles lembram alguma outra passagem das Escrituras com a qual nós já nos deparamos? Certamente, se você começa a sua leitura bíblica todo ano a partir de Gênesis 1, você já leu esse texto várias vezes. O Senhor cria o ser humano e então dá ao ser humano domínio sobre todos os animais, sobre toda a criação de Deus. Veja, um novo cenário se começa a partir da arca e a partir então do momento em que Noé sai da arca. Mas esse cenário não tem grandes novidades. A grande novidade é Noé e seus filhos saindo. A grande novidade é que antes toda a população restante da terra foi morta, mas o cenário em sua estrutura é o mesmo. Deus continua colocando o homem como regente da sua criação. Como está em Gênesis 1, de 26 até 28, ao ser humano foi dado domínio sobre a criação de Deus. Encontramos um Noé que sai da arca, salvo por meio da arca, tendo domínio sobre toda a criação de Deus. Por isso o Senhor entrega todos os animais, todos os peixes do mar e tudo nas mãos daqueles que saem da arca. E assim também é estendido a toda a humanidade. Afinal, ainda é de responsabilidade do ser humano zelar pela criação de Deus, uma vez que ainda é o ser humano imagem e semelhança de Deus. O pecado não destruiu, o pecado não removeu o fato de sermos imagem e semelhança de Deus. E como imagem e semelhança de Deus, continuamos como representantes do Senhor perante a criação. Mesmo que alguns reconheçam isso por causa da salvação, e mesmo que outros não reconheçam isso porque continuam cegados pelo pecado. Mas o cenário em suas estruturas continua o mesmo de Gênesis 1. Sim, o dilúvio foi uma grande reversão das coisas, parece. A gente viu comportas que se abriram nos céus, abismos que se abriram na terra, então águas de cima e águas de baixo se misturando como se fosse Gênesis 1, 2 novamente. Mas quando tudo escoa, porque o Senhor se lembrou de Noé dentro da arca, então o cenário volta a ser o mesmo de Gênesis 1, com o ser humano dominando sobre toda a criação. É isso que a gente enxerga também, por exemplo, lá no versículo 7. A mesma bênção, a mesma ordenança para que continuem a se multiplicar, a ser fecundos, que já foi dada para Adão e Eva lá na época do Jardim do Éden, continua com Noé e seus filhos a partir do momento em que eles saem da arca. As estruturas não mudam. Estruturas essas relacionadas com como o ser humano vai viver diante da criação ou como o ser humano vai viver com outros semelhantes a ele. As estruturas permanecem como o Senhor criou. A tal ponto de, do versículo 3 em diante, nós começarmos a ver que, com alguns ajustes por conta do pecado, e aqui nos mostra o seguinte: a criação de Deus sempre foi boa, sempre foi perfeita, não existe falha no plano de Deus. O pecado, como um produto da confabulação entre Satanás e principalmente depois, diante da criação aqui da terra, do ser humano, não traz mácula para o projeto do Senhor. A tal ponto do Senhor que um dia olhou para essa terra, depois de ter feito toda ela, enxergar a maldade se multiplicando no coração do ser humano todo dia, precisar no versículo 3 em diante, colocar limites para a maldade do homem. Limites basicamente relacionados a como o ser humano lida com outra vida. Veja o versículo 3. Tudo o que se move vive será alimento para vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhes dou todas as coisas. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, vocês não devem comer.
comer. Certamente requererei o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês, de todo animal o requererei, bem como do ser humano, sim, de cada um requererei, a vida de seu semelhante. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Veja que a gente tem aqui limites sendo estabelecidos. O Senhor dá ao ser humano, parece uma nova forma, ou pelo menos um novo conjunto de alimentos possíveis para a sua dieta. Antes, lá em Gênesis 1, versículo 29, o Senhor diz que daria toda a erva do campo, toda árvore que dá semente e toda semente para ser alimento para o ser humano. Aqui nós temos a extensão de que os animais também poderiam ser fonte de alimento para o homem. Mas veja que há o limite. O ser humano não pode se aproximar de um animal simplesmente para satisfazer seus prazeres. O ser humano não pode simplesmente matar um animal por matá-lo. Há um limite aqui. E o limite é: somente Deus é quem tira a vida de alguém e de alguma coisa. Tudo nesta terra depende, em última instância, de Deus. O que Deus está fazendo aqui é delegando algo que é prioridade dele, algo que é direito dele, para o ser humano, que é tirar a vida de um animal. Isso não pode ser feito de qualquer forma. Quantas vezes a gente já se colocou diante de uma mesa em que tem nossa refeição, e lá pode ter carnes de boi, de porco, de galinha, ou de que for. E ao nos colocarmos diante dessa mesa, nossa reação diante dela é basicamente algo no automático. Talvez nem pensamos mais nas palavras que a gente diz enquanto nos dirigimos a Deus para agradecer por aqueles alimentos. Talvez é apenas a oração: Senhor, obrigado, ou como a gente brinca, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o que está diante de nós é muito sério. O que se coloca em nossa mesa, o que nós colocamos em nossa mesa, e que passou, às vezes, por processo, a gente não sabe como funciona, muitas vezes, criação, morte desses animais, a gente não conhece, a gente não precisa ir lá checar a fundo como foi feito, mas nós precisamos reconhecer que tem vida que foi tirada. Nós não somos proibidos de se alimentar, na verdade foi dado a nós comer disso. Mas nós precisamos entender que essa morte só foi permitida porque o Senhor a permitiu. Aquele que tem direito sobre toda a vida o permitiu. E aquele que é o único que pode tirar vida tem uma preocupação especial com o aumento da maldade do ser humano sobre a terra, principalmente quando um ser humano mata a outro. Versículo 5 em diante fala que das mãos daquele que matou o seu semelhante, sangue será requerido. Porque ninguém tem o direito de tirar a vida de outro. Se o Senhor permite que nós tiremos a vida de um animal para nos alimentarmos, o Senhor não permite que tiremos a vida de um semelhante. A não ser no caso de ser punição àquele que tirou a vida do seu semelhante. E aqui o texto não nos diz a respeito de como é isso, mas nós podemos olhar para outros textos bíblicos, como por exemplo, dentro do livro de Êxodo, capítulo 21 até 23, que mostra que isso está atrelado a uma ideia de governo. É somente aqueles que o Senhor delega a autoridade para então julgar se uma pessoa é digna de permanecer viva por conta dos seus crimes ou não, ou qual é a punição que ela merece, que é dado esse direito então de exercer, por exemplo, a pena de morte. Romanos capítulo 13 parece também lançar luz sobre isso, uma vez que é o Estado que tem o direito de exercer a espada. E se necessário, diante daquele que tirou a vida sem ter o direito de tirar a vida de outro, então também ser requerida a sua vida como pagamento. O Senhor está colocando limites
para que o mal não se multiplique a tal ponto de chegar rapidamente. Um dia é possível que ele chegue aos dias anteriores ao dilúvio, mas não na velocidade em que chegou naquele tempo. E os limites estão aqui, do versículo 3 até o versículo 4. Então veja, o Senhor estabelece um cenário, há um cenário para que Noé e seus filhos saiam da arca, há um cenário para que eles vivam. Este cenário basicamente mantém a sua relação com o restante da criação e também um relacionamento com aqueles que são semelhantes a ele. Tudo é regido diante daquilo que o Senhor fala. É o Senhor que está falando aqui ao longo de Gênesis 9. Do versículo 8 em diante, nós vemos aquilo que vai assegurar que este cenário se prolongue. Porque lembre-se, uma vez que a maldade se multiplicou a tal ponto sobre a terra e o ser humano estava tomado por violência, a ponto de certamente aquilo que está sendo limitado nos versículos 5 e 6, que é alguém matar outra pessoa, certamente isso se multiplicou a tal ponto que o ser humano então vivia matando uns aos outros. Lembre-se de Lameque. Matei um menino simplesmente porque me insultou e um outro porque simplesmente me pisou. Esses eram os dias anteriores ao dilúvio, na época de Noé. Para que isso não aconteça, o Senhor coloca os limites e o Senhor também assegura que esses limites permanecerão por longo tempo. Versículo 9 em diante nós temos a aliança. E assim como um dia a aliança estabelecida lá em Êxodo 24 com o povo hebreu, assegurou que eles poderiam habitar com um Deus santo. Povo pecador, resgatado do Egito, não pelos seus méritos, era um povo pequeno, não era um povo grande, um povo que então chamasse a atenção pela sua glória, mas simplesmente pela sua pequenez, poderia habitar com um Deus puro. Assim também esse cenário vai ser mantido para que Noé e seus descendentes continuem. E isso vem por meio da aliança. Versículo 8, Deus também disse a Noé e aos seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança com vocês, e com a descendência de vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E aqui está a promessa do Senhor ao estabelecer a sua aliança. Nós, que somos presbiterianos de tradição reformada, gostamos muito dessa palavra aliança. Mas às vezes a gente não a entende em todo o seu significado. Uma aliança é estabelecida sempre entre duas partes. Uma parte, nos tempos bíblicos, geralmente maior, e no caso aqui, muito maior do que a outra. Uma parte que fez algo em benefício da outra parte. E então poderia requerer simplesmente obediência, mas ainda assim acrescentar algo, uma promessa de manutenção. O Senhor um dia já salvou o povo hebreu do Egito, conduzindo então em direção à terra de Canaã, e já fez uma obra grandiosa em favor deles. Só que o Senhor ainda promete que manteria o relacionamento com eles, que asseguraria que eles adentrariam a terra de Canaã, que asseguraria que eles então desfrutariam do que aquela terra poderia fornecer a eles. O Senhor, que já fez algo grandioso, continua ainda mantendo o relacionamento. Sim, ele também requeria obediência, fidelidade desse povo. E aqui nós estamos diante de uma aliança, só que de forma bastante interessante, o Senhor colocou as estipulações antes, lá do versículo 1 até o versículo 8, mas como uma forma de um cenário por completo. Não coloca uma resposta de Noé em lugar algum. Aqui tem algo bastante interessante com relação à outra aliança estabelecida lá no deserto. O povo precisou, diante de toda a leitura dos 10 mandamentos, da leitura do código da aliança que estava sendo estabelecida, dizer: tudo o que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Nós não encontramos resposta de Noé aqui, porque até mesmo as estipulações
permanecem como parte de toda a estrutura que o Senhor estabeleceu para este cenário. Versículo 11 nos mostra que a terra nunca mais seria destruída por águas, nunca mais haveria um dilúvio. O Senhor não faria com que a terra voltasse, vamos dizer assim, ao seu primeiro estado criado, quando tudo então se tornou apenas água. O Senhor disse que nunca mais faria isso. Mas nós lemos na liturgia, em 2 Pedro, capítulo 3, que um dia o Senhor está entesourando essa terra para fogo. Ainda existe lá na frente um cenário. O cenário não é mais de um dilúvio, o cenário é de um juízo. Por que não haverá mais um dilúvio? Porque quando nós pensarmos, não voltará mais a essa estrutura. Precisa daí sim de um cenário completamente diferente, chamado de novos céus e nova terra. Mas até lá, o Senhor assegura que esse cenário do versículo 1 ao versículo 7 será mantido. E este é o cenário adequado agora para o povo de Deus, para o seu povo viver no meio dele. Do versículo 12 em diante, nós temos o grande sinal de Deus, de que esse cenário seria mantido. O sinal é a colocação de um arco nas nuvens, para que toda vez que o Senhor trouxesse chuva sobre a terra, então o próprio Deus não destruísse mais a terra por águas. Aqui existe grande debate sobre o que significaria o Senhor trazer chuva, sobre o que seria esse arco, apesar de, na parte do arco, ter certa nominalidade, que seria, então, o arco colocado nas nuvens, aquele arco que nós vemos quando a chuva passa, né, e a gente olha assim, com um movimento de refração das luzes, assim, enxergar o arco-íris nos céus. Mas o que seria o Senhor trazer chuva a essa terra? O que seria o Senhor trazer chuva novamente a essa terra? Eu acredito que a gente só consegue entender o significado disso se pensarmos que a primeira chuva que o Senhor trouxe a essa terra foi o próprio dilúvio. Durante muito tempo, o livro de Gênesis, no capítulo 2, diz que houve um tempo em que não havia chovido ainda sobre a terra. Eu acredito que esse tempo se estende até o dilúvio. Mas houve um momento em que o Senhor trouxe chuva à terra. E o que Noé contemplou com os seus olhos naquele momento foi a destruição de toda a terra fora da arca. Não havia arco nas nuvens ainda. Não havia esta palavra do Senhor dando segurança. Pense num Noé contemplando uma segunda chuva. Um segundo conjunto de nuvens se aproximando no horizonte. Depois de, alguns meses, alguns dias. Com um detalhe, sem Deus ter o preparado para construir uma arca. Qual o sentimento de Noé? Quais os pensamentos poderiam ter passado na mente de Noé? Certamente a mesma destruição que aconteceu na primeira chuva acontecerá na segunda. E não tendo sido preparado para a segunda. Mas o mais interessante é pensar que é o Senhor que traz toda a chuva. Veja o versículo 14. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco. Este cenário, estabelecido a partir do dilúvio, e que será mantido até o último dia, quando Cristo Jesus voltar, não é um cenário simplesmente programado. É um cenário que o Senhor o mantém ativamente nesse momento. Cada chuva que vem sobre nossa cidade, cada chuva que vem sobre essa terra, cada vento que sopra por entre árvores, cada detalhe que acontece nessa criação e que nós contemplamos muitas vezes com espanto, porque nós enxergamos como algo muito maior do que nós, como tempestades, furacões. Não existe absolutamente nada que o Senhor não esteja interagindo com aquilo naquele momento. Porque é o Senhor que mantém um cenário adequado para que o seu povo viva. Não é simplesmente um Deus que estabelece o pano de fundo, estabelece o contexto e então deixa o seu povo vivendo lá de qualquer maneira.
O autor aos Hebreus, um dia, falando a respeito da glória de Cristo Jesus, depois de ter feito expiação pelos pecados do ser humano, diz que é Ele que sustenta agora todas as coisas pela palavra do seu poder. Essa terra está sendo segurada na posição em que está, fazendo a rotação que precisa fazer, girando ao redor do sol como precisa girar, porque o Senhor faz isso. Porque o Senhor, nesse momento, proporciona que exista estações, inverno, outono, verão, primavera. Porque o Senhor entende qual é o momento de chuva e qual é o momento de seca. Meus irmãos, nós nos relacionamos com um Deus Todo-Poderoso e um Deus extremamente próximo da sua criação. E mais próximo ainda do seu povo. É nesse Deus que nós confiamos. É no Deus que um dia se colocou no meio do povo de Israel para habitar no meio das 12 tribos. Que fez sua glória, sua nuvem entrar dentro do tabernáculo para que fosse visível aos olhos daqueles que estavam fora. Mas que em Cristo Jesus também, por causa da sua obra, faz com que o seu Espírito habite no coração de todos nós que cremos em Cristo Jesus. E quando nós falamos de contexto adequado, cenário propício para que o povo de Deus viva, nós não pensamos apenas neste cenário em que Deus está lidando com a sua criação. Nós pensamos, por exemplo, no cenário em que nós podemos obedecer à vontade de Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que não existe tentação alguma que o povo de Deus não possa resistir. Não existe um cenário inadequado para nós obedecermos a Deus. Não existe um cenário que nos força a rejeitarmos o que Deus quer e a fazer simplesmente o que nós queremos. E a grande razão de não existir esse cenário é porque Deus, que um dia prometeu habitar com Noé, prometeu habitar com o povo hebreu, prometeu habitar com o seu povo ao longo da história, habita em nós. E certamente qualquer tentação externa a nós, ou até mesmo tentações que podem brotar em nosso coração, são inferiores, menores do que o Espírito de Deus. Há um cenário adequado também para que as pessoas se arrependam de seus pecados. Quando a gente olha para esse texto que diz que nunca mais haverá dilúvio, nós imediatamente precisamos lembrar que o dilúvio foi o grande instrumento de juízo de Deus. Quando Deus fala que não haverá mais dilúvio e fala que colocaria o seu arco nas nuvens, o Senhor também parece estar prolongando um cenário. No texto que nós lemos de 2 Pedro 3, que fala que essa terra sim está sendo entesourada ainda para uma destruição ou para uma renovação, para se tornar novos céus e nova terra, é dito que o Senhor ainda não faz isso por conta da sua longanimidade, por conta da sua paciência. O Senhor estabelece também um cenário adequado para que as pessoas abandonem os seus pecados e voltem-se para habitar com um Deus que é santo. É por isso que Paulo, mesmo sendo um pós-diluviano, mesmo vivendo depois do dilúvio, ainda consegue dizer que não existe ninguém indesculpável diante de Deus ao rejeitá-lo. Não existe ninguém que, enxergando a glória de Deus em toda essa criação, mesmo depois do dilúvio, seja indesculpável por, ao invés de dar glória a Deus, dar glória à criatura e a si mesmo. O contexto é o adequado, é o contexto que o Senhor colocou-nos para viver. E o Senhor coloca-nos no melhor contexto para o seu povo. Diversas situações nós vivemos e às vezes vivemos em nossa individualidade de uma forma diferente que os demais. Ainda assim é o contexto que o Deus Todo-Poderoso,
que entrou em um relacionamento conosco, colocou para a nossa vida. E ele é o contexto adequado não simplesmente porque as suas estruturas fora o são, mas porque Deus está no meio deste contexto conosco. É por isso que, antes de Deus dirigir essas palavras a Noé, nós enxergamos lá no capítulo 8, volte para o capítulo 8, versículo 20, um altar sendo levantado por Noé e sacrifícios sendo oferecidos sobre esse altar. Noé ofereceu holocausto sobre o altar de animais puros e de aves puras. Então, o versículo 21 fala: o Senhor aspirou esse aroma agradável e disse: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Esse contexto que vem descrito em um pouco mais de detalhes do capítulo 9 em diante, não é por causa dos nossos méritos. O Senhor ainda enxerga aquilo que está no nosso coração. O Senhor ainda enxerga aquilo que os nossos olhos muitas vezes não veem ou lutam para não ver. O Senhor enxerga. Ele nos dá um contexto adequado, não porque o mereçamos, mas por conta do sacrifício de Cristo. É por isso que Ele ainda está preparando um contexto melhor, um contexto maior, em que aí sim não conseguiremos pecar mais, em que aí sim não conseguiremos mais viver de forma contrária ao que o Senhor quer. E esse contexto é começado também a partir da vida, da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Ele é o primogênito dentre os mortos, e um dia nós seremos ressuscitados por Deus também dentre os mortos, para viver em novos céus e nova terra, para viver na nova Jerusalém. Eu quero deixar uma aplicação final para nós, e ela tem a ver com todos os textos de Gênesis 5 até Gênesis 9, versículo 19. Nós ainda vamos estudar versículo 20 até versículo 27, até versículo 29. Mas, por hora, eu gostaria que você pensasse em quantas vezes você viu Noé falando até aqui. Quantas falas de Noé foram registradas? Nenhuma. Do momento em que o Senhor deu ordem, ou do momento em que o Senhor contemplou a maldade, nós não encontramos fala de Noé. Significa que ele passou 100 anos calado? Não, não é isso. Significa simplesmente que o Senhor está mostrando qual é a fonte de um cenário adequado. E a fonte de um cenário adequado é aquilo que Deus fala. Deus falou para Noé construir uma arca. Deus ordenou para Noé entrar na arca, para Noé sair da arca. E agora Deus falou novamente. A respeito deste cenário, a respeito da aliança, a respeito do arco nas nuvens, como um sinal dessa aliança, Deus falou. Um dia Deus falou para Noé: vocês podem comer dos animais. Cuidado com a vida dos animais. Entenda que esse é um direito delegado e você não teria direito sobre essa vida se não fosse por Deus. Deus falou a respeito de como lidarmos com os outros, com os semelhantes, e que não temos o direito de tirar a vida em nossa individualidade de ninguém. Quando nós olhamos para um Noé, ouvindo a Deus, e até esse ponto respondendo adequadamente a tudo o que o Senhor nos fala, a tudo o que o Senhor o falou, nós precisamos enxergar o seguinte: nós dependemos da palavra de Deus para as coisas mais básicas da nossa vida. Em Gênesis 1, 29, Deus disse: comam de todas as ervas, toda árvore que dá semente. Você já parou para pensar que Deus precisou ensinar o ser humano ao que comer? Deus precisou nos ensinar a respeito da atividade mais básica e fundamental de nossa vida. Saiba que Deus tem a que falar sobre a atividade mais complexa da sua vida também. Há como se relacionar com pessoas que pensam diferente de você. Há como manter uma ética no trabalho que glorifique ao Senhor.
a como pesquisar, a como trabalhar, a como criar filhos, a como se relacionar com seu cônjuge. Independente do grau de complexidade dessas coisas, Deus tem a falar para qualquer cenário em que nós estamos. E para ouvirmos o que Ele tem a falar, nós precisamos abrir a palavra dEle. Precisamos tê-las diante de nossos olhos. Precisamos saber o que o Senhor requer de nós. Afinal, quem nos acompanha em meio a cada um dos cenários em que nós vivemos é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Santo e o Deus Puro. Sim, é Ele quem nos guia. E é dele que nós precisamos. De cada informação que seja útil, proveitosa, santa e verdadeira. Vamos orar? Grande Deus, nós somos gratos pelo contexto em que Tu nos colocaste. Nós não precisamos mais viver escravizados pelo pecado. Não estamos num cenário em que somos obrigados a viver de forma contrária à Sua vontade. Fomos colocados por Ti, ó Pai, num cenário em que obedecer à Tua lei é inclusive fonte de alegria para nós. Obrigado por este contexto. Obrigado por este cenário. Acima de tudo, obrigado, ó Pai, porque ao vivermos a cada momento de nossas vidas, nós podemos reconhecer que tal momento só nos foi proporcionado por causa do cenário que Cristo viveu. Se fazendo como um de nós, vivendo dentro da sua criação como um de nós e pagando o preço que nós, graças a Ti, não precisamos pagar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor proporcionou na morte de Cristo o contexto adequado para vivermos contigo e o contexto adequado para vivermos para a sua honra e glória. Por isso nós te agradecemos, no nome de Cristo. Amém.